Boa noite com Jesus. Que Deus continua nos abençoando. Nós estamos esperando que amanhã os obreiros de Tucumã, Rio Maria, de Xinguara, da Castanheira, Canaã, estejam juntos aqui a partir das 19 horas. E aí tem um ensaio também. Nós vamos combinar agora no final do culto se o ensaio vai ser lá na sala dos diáconos e nós faz aqui, como que fica melhor, né? E aí vamos ter a escola no domingo, mais pessoas e também a partir das 18 horas o culto da Santa Ceia do Senhor. Eu acredito que vai ser muito bom, né? A visita de mais irmãos, nós temos recebido visita, tem sido boa. E essa vai ser boa também. Estamos começando a sair daquela maneira que nós estávamos, de não ajuntar gente, para depois agora começar a juntar de novo. E as coisas vão voltando ao normal. Acredito que depois que passar o encontro de dezembro, talvez fica normal, né? Hoje eu tive num cartório e ali, naquele ambiente, a maioria já estava sem máscara. Não estão mais usando. Alguns usam, outros não. Acho que é por conta própria usa, né? Certamente ali não é exigido. Mas eu observando, fiquei ali numa espera, muito tempo, pessoas que estavam lá e que entravam, saíam. É tão esquisito para a gente as coisas hoje. A maneira que as mulheres estão vestindo e a maneira que os homens estão vestindo. E durante todo o tempo que teve ali, eu achei mais esquisito os homens, como é que eles estão andando. Aqueles bermuda, alguns bem curtas, né? E coisa, para a gente é muito esquisito, a gente está fora daquilo. Mas o que eu achei mais estranho foi que entrou um crente, um homem crente lá, vestido como eu estou vestido aqui. Esse que ficou estranho, porque os outros tudo é do mesmo jeito. E ele é diferente de todos. Ele entrou, aqueles outros vai de chinela, de bermuda, a qualquer lugar. E as mulheres com aquelas roupas que são várias. Mas tinha um casal lá que a mulher também, parece que a mulher é braba, mas ela era crente. Eu pude perceber lá duas pessoas que é mais esquisito, porque agora o que é esquisito não é os que estão fora de ordem. É esquisito é os que estão na ordem. Eu acho que até na igreja mesmo é esquisito, né? Os irmãos que usam roupa normal. Porque
até na igreja a parte mais, não sei se é social, muitos irmãos que dificilmente vestem uma camisa assim de manga comprida, uma calça que não seja colada, e às vezes tem até que mandar fazer roupa. Vai ficar pior ainda, vai ser difícil você ver uma pessoa que anda decentemente vestida. Mas eu mesmo achei tão esquisito aquele irmão entrar lá. Deva ser um obreiro, alguma coisa assim. Uma calça mesmo dessas, normal, camisa, o sapato também. Então as coisas ficou diferente, a coisa deu uma virada, e virada mesmo. Eu estava analisando assim, eu achando mais indecente os homens do que as mulheres. As mulheres cuidam de ser bonitas e os homens não importa de ser feio demais, não. Aquelas coisas. E aí as mulheres fazem aquilo para ficar bonita, né? Vocês sabem como é que é, ficar atraente. Mas parece que o homem não está nem aí, não. Com as canelas secas, até para cima do joelho. Então, as coisas andam muito diferentes. Mas nós vamos ler a Bíblia, vamos falar, talvez não muito. Vamos colocar de pé, vamos ler. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. E esse primeiro texto a partir do verso 1. Eu acho que só isso aqui para nós, até sem comentário, seria suficiente. Então, o texto aqui fala a abnegação de Paulo em seu ministério. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. E ele diz assim: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouve-te em tempo aceitável e socorrei-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa nenhuma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tomando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade,
na benignidade, no espírito, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, e como nada tendo e possuindo tudo. Senhor Jesus, nosso Deus. Nós oramos, Pai, depois dessa leitura, porque ela mesma, eu creio que é suficiente para um geral na igreja, para obreiros, ministros, membros do corpo. Ó Deus eterno, que seja para nós uma nutrição, um alimento espiritual nesta noite para nos animar, nos encorajar. Nós te pedimos a bênção no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. De toda essa leitura, o profeta tirou um texto aqui, bem no final, você pode olhar aí, como nada tendo e possuindo tudo. Como nada tendo e possuindo tudo. Aí você já pode imaginar que mensagem que ele ia pregar com esse texto. Ele pregou a mensagem possuindo todas as coisas. Então, em toda essa Bíblia, tirou essa leitura e mais outra leitura, falando de Abraão, que também, no seu tempo, nós podemos ver como que as coisas ocorreu para ele. Mas vamos pensar, nada tendo, mas possuindo tudo. Então, nós olhando aqui, logo como ele começou a comentar, ele falou de Abraão. Ele estava falando do grande encontro de Abraão, um grande encontro de Abraão com Melquisedeque. Eu espero que na nossa reunião, amanhã, tanto também na escola, haja uma identificação de pessoas que foram chamadas para o serviço de Deus. E nós vamos olhar isso aqui, talvez um parágrafo só, que é o 38 dessa mensagem, possuindo todas as coisas. E diz assim: agora nós conhecemos a história de Abraão e o que aconteceu. Conhecemos a história de Abraão e o que aconteceu. Se ele está dizendo a história de Abraão,
através da Bíblia e da mensagem, nós já conhecemos muitas coisas da história de Abraão. Ele está dizendo, agora nós conhecemos a história de Abraão. Ele não está dizendo, agora nós vamos conhecer a história de Abraão. Nós conhecemos a história de Abraão. E o que aconteceu? Também nós conhecemos o que aconteceu com Abraão. Ele havia sido chamado para um lugar de obediência. Ele havia sido chamado para um lugar de obediência. Ele havia sido chamado para fora da sua terra. Será que a terra de Abraão não era lugar de obediência? Não tinha como obedecer a Deus lá? Para ele obedecer a Deus, tinha que sair para outra terra. Então, ele havia sido chamado para fora da sua terra, a terra dos caldeus, e a cidade de Ur, onde ele havia estado com seu pai e seu povo. E aquilo é ali embaixo, no vale de Sinar. Provavelmente uma terra rica e fértil. Até que ele foi chamado. Aqui eu não sei se ele está falando que a terra que ele estava, que era rica e fértil, ou se era que ele foi para lá. Mas vamos ver. E Abraão, como entendemos, não era nenhuma pessoa especial na visão do mundo. Então, irmão, tanto na leitura como aqui, nós já vai começando a ver que o crente, o filho de Abraão, ele não é uma pessoa agradável, especial, na visão do mundo. Então, se a gente for querer ser isto, como semente de Abraão, nós vamos sair mal. Então, provavelmente, uma terra rica e fértil. Nós estamos vivendo um tempo assim, de muita riqueza, muita fertilidade, muita fartura, muita abundância. Mas mesmo assim, Abraão, como entendemos, não era nenhuma pessoa especial na visão do mundo. Talvez nós não somos pessoas especiais na visão do mundo e até dos nossos parentes mesmo. É muito estranha a maneira que nós agimos, a maneira que agiu. A maneira que nós agimos 50 anos foi tão estranha para tantas classes de pessoas que a gente conviveu. Todas as classes, a gente se tornou uma pessoa estranha, esquisita, depois que a gente foi chamado para fora de todas essas coisas. Menos a vocês que estão aqui, que também foram chamados, que alguém foi com Abraão. E hoje, se Abraão tivesse fazendo aquilo, você ia com Abraão. Mesmo não sendo uma pessoa veja bem, mesmo Abraão, como entendemos,
não era nenhuma pessoa especial na visão do mundo. E se nós vamos com Abraão, ou se nós somos semente de Abraão, ou se nós somos filhos de Abraão, nós não vamos ser pessoa que agrada, mesmo da nossa família, que são mundanos. Isso desagrada a eles. Isso mexe com eles, fere eles. Mas como é que pode um negócio desse? Meu irmão ser desse jeito? Ficou doido. Mas, em outras palavras, ele não era um rei, ou um monarca, ou um potestade. Ele era simplesmente um homem. E ele havia se casado com a sua meia-irmã. Meia-irmã. Estava pensando hoje, diz que a irmã Darcy, que é a viúva hoje do pastor José Borges, vai vir aqui amanhã. Vai ser muito importante para nós. E ela era, ou é, minha parente. O pai dela era irmão do meu avô. Então, agora Abraão casou com uma moça que era meia-irmã dele. E aquilo talvez ia servir para ele lá na frente, quando ele teve que dizer que ela era irmã dele e não esposa. Aí está na história. Aí diz que Abraão mentiu, quando ele disse que ela era irmã dele. Talvez que ele dizendo que ela era irmã dele, não sabe dele dizer que ela não era sua esposa, porque ele não ia casar com sua irmã. Então, na visão daquele povo lá, ela era simplesmente irmã dele mesmo. Na visão do rei, era. Mas na visão de Deus, ela era sua esposa. Então, na visão das pessoas, nós pode ser uma coisa, mas na visão de Deus. Não, descarregou mesmo. Está descarregado. Na visão de Deus, uma coisa, e na visão das pessoas nós somos outra coisa diferente. Então, como eu estava olhando ali hoje, o quanto a gente está longe daquilo que a gente era, daquela maneira que a gente agiria, o quanto a gente está. A gente já viajou 50 anos para fora disso. Então, ela era meia-irmã, que era Sara. E provavelmente se casou com ela quando era ainda uma jovem mulher. E Deus o chamou na idade de 75 anos para uma vida de serviço. Embora ele casou com ela jovem, ele também era jovem, mas quando Deus chamou ele já tinha 75 anos, de certo ela tinha uns 60. Quando Deus chamou para o serviço de Deus. Se nós estamos servindo a Deus, é porque Deus nos chamou. Então nós devemos servir a Deus a partir de então, como nós lemos na segunda carta aos Coríntios ali, com essas qualidades, servindo a Deus. Então,
75 anos para uma vida de serviço e também incluiu a sua esposa. Chamou Abraão para uma vida de serviço, mas ele incluiu a sua esposa. Eu penso assim, irmão, que de qualquer forma, a semente, os filhos de Abraão, ainda que o marido não é crente, ainda que a esposa não seja crente, ninguém sabe se ainda vai ser, porque a Bíblia dá direito a isso, que a mulher ganha o seu esposo com o seu testemunho. Oxalá, se aquele esposo ganhar sua mulher com o seu testemunho, às vezes ou mais cedo ou mais tarde isso pode acontecer. Porque aquela esposa, mesmo não sendo crente, não falando de crente, né? Ela dá muito mais do que um copo de água fria para aquele marido. Quantas coisas que ela faz para o marido, mesmo ela não sendo chamada. Mas ela está nele e ele está nela, se são casados legitimamente, e vive a vida de casado. Então, vice-versa. Se isso acontecer, ninguém sabe como é que vai ser, ou quando vai ser. Aqui levou essa vida, quer dizer, vamos supor assim, de 20 anos a 75 anos daquele casal, para depois Deus chamar. E se é para uma mulher esperar o marido 20 anos, 30 anos? Eu já batizei pessoas que a irmã esperou 25 anos. Ela esperou 25 anos, seu marido. E ela viveu como uma cristã, e ele o respeitou e considerava, e não intervia na sua fé. Só que ele, com 25 anos depois, vou dizer 25, talvez foi mais, sabe como é que ele veio para ser batizado? Ele tinha umas terras, e tinha um ranchão lá, um acampamento dele. Será o que aconteceu na vida de Abraão, de Sara, nós falando, pensando na história dele? Nós também temos história. Um certo dia ele estava lá naquela terra, e veio um fogo de lá, varrendo tudo, fogo que ninguém secava. Eu já mexi com fogo, eu sei como é que o negócio é. E aquele fogo veio e pegou nas coisas, na propriedade dele lá. E lá tinha carburão de óleo, diesel, gasolina, talvez. E pegou fogo em tudo aquilo, e ele, ao sair correndo, ele recebeu uma lapada de fogo nas costas. E sabe o que ele se defendeu? Para ele não ter morrido. Ele era daquele jeito, não era batizado, não era crente, mas ele carregava a mensagem do profeta com ele lá no rancho dele. E na hora que aquele fogo veio em cima dele, ele colocou a mensagem bem aqui assim nele, a mensagem do profeta. E o fogo pegou da mensagem para baixo e arrancou o couro das costas dele. Arrancou o couro, não foi a pele não. Ele ficou sem cor nas costas por muito tempo. Já era um pouco de idade, para criar couro não era fácil. Mas ele dava testemunho que ele não queimou, que a cabeça dele, porque ele vedou com a mensagem. Então aquela mensagem vedou, foi a vida dele. Ele ia morrer. Mas Deus guardou a vida dele para quê?
E ele sofreu, e não tinha jeito dele deitar, não tinha jeito dele vestir roupa, camisa, toda com as costas sem couro. E ficou por um certo tempo. E a coisa era muito terrível, muito triste. Aí um dia ele diz assim, olha, ele falou com Deus, certamente Deus chamou ele. Porque quando Deus chama o homem, ele chama a mulher, como diz aqui. E quando ele chama a mulher, ele chama o homem, de alguma forma ele pode ser chamado. Mas não podia ser assim. Aí um certo dia a irmã permaneceu fiel, orando. Um certo dia ele diz assim, se Deus colocar cor nas minhas costas e criar cor nas minhas costas, aquilo só ficava correndo. Aquela água misturada com sangue. Ele diz, se eu criar cor nas minhas costas para que o pastor possa colocar a mão na minha costa para me descer nas águas, eu vou ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E logo ele criou cor nas costas. Aí começou a criar couro e foi criando, foi engrossando, até que ele estava pronto para ser batizado. Nós fomos lá perto de uma ponte lá, e eu desci ele nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus trata com as pessoas. Agora nós não podemos marcar tempo para Deus. O que nós lemos aqui em Coríntios é muita variedade de coisa. Mas na nossa história também tem coisas. E quantas coisas a gente, através de um caso desse, 25 anos gastou. O caso de Abraão aqui, depois que Deus chamou ele e fez a promessa, gastou 25 anos para chegar lá. Lá, quando ele recebeu a promessa. Ele recebeu a promessa, mas lá ele recebeu o cumprimento da promessa quando tudo era impossível. Nós ouvimos nessa semana que tem coisa que é difícil para o homem, para a mulher, mas não é impossível. Se ele se render, se ceder mesmo a Deus, aquilo se torna possível. Tem coisa que é difícil, mas é possível. Agora, tem coisa que é impossível para o homem, e para Deus nada é impossível, pode acontecer. Por isso nós não devemos desvanecer a nossa fé. Devemos permanecer firmes. Então, para uma vida de serviço, e também incluiu a sua esposa. Nós vemos as pessoas casando com descrente aí, que não é de acordo com a Bíblia, mas se for a semente de Deus, Deus às vezes tem um propósito naquilo. A pessoa tem que ter coragem para fazer isso. Não deve fazer por circunstância nenhuma. Mas se por acaso fez, antes de conhecer, ou mesmo depois que conheceu, tem coisa que é história. Eu estava pensando numa moça que esses tempos agora casou, esses dias, e a gente conviveu bem perto, bem junto, e a gente esperou. Ela ficou presa por 6 anos, presa por 6 anos no namoro pelo WhatsApp, pelo celular. E a gente via aquilo, a escravidão que ela tinha, escrava. Ela lutou com tudo que tinha com aquilo, não sei o que eles fizeram nesse WhatsApp. 6 anos de namoro e tudo, mas ela não pôde ver aquele rapaz. Depois ela tinha 24 anos, depois que ela tinha 30 anos, ela resolveu casar.
de uma hora para outra e casou com um descrente, mas escapuliu daquilo lá. Ultimamente, aquela pessoa me ligou pedindo socorro para ele não perder o casamento com ela, mas era tarde demais, porque com 6 anos ele nunca compareceu. Você pensou o que acontece na vida das pessoas? Agora, esse que casou com ela imediatamente, se nós esperou 6 anos sem tocar naquilo, ela estava na comunhão até agora, não sei se vai continuar, sem a gente tocar naquilo, e Deus não deixou acontecer nada tão ruim. Então Deus também pode fazer alguma coisa agora depois que ela casou. Então na nossa história tem muitas coisas, e cada pessoa tem uma história, principalmente como semente de Abraão. Então, nós voltando aqui, nós vemos aqui muito claro nessa Bíblia, e nós cooperando também com Ele, vos exortamos a que não receba a graça de Deus em vão. Nós exortamos, não faça isso. Não receba o que Deus te deu em vão. Porque diz, ouve-te em tempo aceitável, enquanto é aceitável. Será que vai chegar um tempo que não é aceito mais? Se nós quiser ouvir e não ouvir mais? E socorre-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação, enquanto é tempo. Eu estava pensando, irmão, a gente conhece a história de Abraão. E vocês também conhecem. Mas parece que Abraão ficou pobre, foi para uma terra ruim, o seu gado estava passando fome, por isso que houve aquela divisão dele com Ló, escolhendo uma terra melhor, uma vida melhor, ser conhecido pelas pessoas, ser social, e Ló chegou a alcançar. Ló era rico, e ficou muito mais rico ainda, e alcançou muitas propriedades em Sodoma, e ele tinha muitas coisas em Sodoma. Mas na verdade ele era justo e não tinha ninguém com ele, era só ele. Mas Abraão, ele era pobre e não era reconhecido, era um homem simplesmente um homem que não era reconhecido pelo resto do mundo, mas ele era possuidor de todas as coisas. Inclusive Abraão possuía gente com ele, como Ló também possuía. Abraão tinha os seus pastores, Ló também tinha os seus pastores. E vocês sabem da divisão que teve lá entre Ló e Abraão, e a divisão dos pastores também, que estava brigando um com o outro. Então acontece coisa nos nossos meios, e pastores brigam com pastor. Ele bate contra pastor, e pastor contra pastor. E aí os rebanhos sofrem. Naquela divisão lá, eu creio que o rebanho sofreu. Mas no final das contas, aquele que era parente, que chegou a ser juiz, eu estava pensando, o juiz é sujeito ao prefeito da cidade, e o prefeito é sujeito ao governador. E Ló chegou, diz o profeta, a ser governador de Sodoma. Mas na hora que ele precisou, ele não tinha ninguém com ele,
era como nós lemos aqui, era uma justiça que não funcionou na vida dos outros. Mesmo quando Abraão orou, soube que Sodoma ia ser queimada, ele orou e disse assim: se tiver 50 lá, justo, então, Senhor, não queime a cidade. E Deus falou para ele, falou, não, se tiver 50 justos lá, ao lado de Ló, eu não queimo a cidade. Eu vou poupar toda a cidade. Aí vai lembrando de coisa da história. Mas aqui você lembra que Abraão tinha um povo com ele. Eu estava pensando, irmão, já se nós amanhã, esses obreiros que ia juntar, que nós estamos juntando, se nós for igual aquele servo de Abraão, e não tiver contradição entre nós, o que pode acontecer? O que vai acontecer? Eu quero saber se aqueles obreiros de Tucumã, eles vivem sem contradição um com o outro, eles são 5, vai vir aqui amanhã. E eu estava pensando, será que entre nós aqui há contradição uns com os outros? Esses obreiros que se ajuntam aí? Mas aí, irmão, faz lembrar que Abraão tinha 318 homens com ele, esse era com ele mesmo, e o que ele dissesse estava dito. E com aqueles 318 homens, você sabe da história, o que aconteceu? O que Deus não foi possível para Abraão, que não era soldado, como diz o profeta, e aqueles homens que não era um exército, não era guerreiro, era impossível para Abraão vencer aqueles reis lá, para trazer Ló de volta. Mas o que era possível ele fez, com dificuldade. Mas o que era impossível, Deus fez por ele. Então, irmãos, nós podemos fechar nisso aqui. Se nós fizer o que é difícil, mas é possível para nós fazer, então Deus faz por nós o que é impossível para nós fazer, porque Ele fez por Abraão. Aí você pode anotar na vida de Abraão, quando ele disse que a sua esposa era sua irmã, o que aconteceu? Você pode anotar, quando a coisa era impossível para Abraão ter aquele filho, mas ele tinha feito o que era possível para ele fazer. Ele obedeceu, porque Deus chamou ele para uma terra de obediência, ele obedeceu a Deus contra a razão. Então, o que leva as pessoas a se perder e separar é os motivos e as razões. Mas aqueles que estavam com Abraão não duvidavam da promessa, ainda que sabia que não tinha possibilidade. Mas Abraão tinha servo quando Elohim chegou na casa dele. Aqueles mesmos servos estavam lá e cuidava do gado, e podia matar uma novilha e trazer e fazer o churrasco lá. Então, quando chegou o impossível para Abraão ter um filho, Deus fez possível. Então, nós vamos crer dessa forma, porque nós estamos com a Bíblia na mão. Agora veja aqui, bem, não dando escândalo em coisa alguma, é o que nós lutamos, não dando escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Eu até pensei amanhã em fazer isso. Tem gente que tem coragem de falar para a gente nas coisinhas que a gente não está correto. Mas tem outros que não têm coragem de falar para a gente, mas fala para outros. Então, na reunião pode ver isso, porque às vezes a pessoa está certa,
naquilo que ele não está concordando com a gente, às vezes ele está certo. E às vezes não chega para falar e fala para outro. Então nós devemos ajustar essas coisas. Porque se for o caso da gente não estar certo em alguma coisa, a gente procura acertar. Porque o irmão Brana deu margem para isso. Ele disse, se vocês veem eu errando, saindo da palavra, então me chame em particular e fale comigo. Eu sou o cavalheiro suficiente para acertar, para consertar aquilo. E nós devemos ser também, como está escrito aqui. Porque aqui vai para frente, continuar, mas o texto é aqui onde fala para não ser censurado. Antes, como ministro de Deus, tomando-nos ou tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Como ministro de Deus, sofrendo essas coisas. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos. Quando nos tumultos, que tipo de gente que nós devemos ser? Devemos tumultuar mais? Nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no espírito e no amor não fingido. Já pensou amor fingido? O amor fingido é pregado, mas o amor verdadeiro não é pregação, ele é praticado. Amém? Não tem como nós chegar ao final aqui da leitura. Vamos terminar. Pedi ao irmão Jazi para terminar aqui. Que Deus abençoe. O Jazi está ali como porteiro. Mas, graças a Deus que o anjo de Deus tem nos guardado nessa porta todo o tempo. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Nós estamos com uma expectativa muito boa. E para mim esta reunião que está para amanhã e domingo começou desde ontem. Eu estou me sentindo como se estivéssemos em um encontro. Desde ontem. Então, isso está no meu coração. Talvez não será possível de eu estar devido ao meu trabalho, mas se eu conseguir negociar o dia, quem sabe Deus pode nos ajudar, né? Me ajudar. E nós agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Que Deus continue abençoando o pastor Benedito, a sua família, cada um de nós. Todos estão convidados para estar aqui domingo de manhã, às 7h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical. E à tarde, eu creio que nós teremos algum trabalho com os jovens, né? A partir das 17 horas. E teremos a Santa Ceia à noite. Vamos inclinar nossas cabeças, vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, nosso Pai Celestial, é maravilhoso estar neste lugar, ó Pai. Aqui nós sentimos a presença do Senhor, nesta atmosfera santa, Pai. Como o Senhor falou com o profeta, nós sentimos como se nós estivéssemos juntos ali, ó Pai. Como nós ouvimos a Tua palavra nesta noite,
nós nos vemos juntos com Abraão. Isso alegra os nossos corações, ó Pai. Isso nos dá força para continuar nesta jornada. Nós pedimos uma bênção especial em favor de cada um dos teus filhos, que eles possam ir para os seus lares, guardados e protegidos pelo Senhor, ó Pai. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. E amanhã nós teremos aqui, vários irmãos que estará nos ajudando a concluir os nossos trabalhos aqui na igreja. O pastor Benedito já nos passou a demanda para nós estarmos fazendo amanhã. Se você tem um tempo disponível e queira vir ajudar, será bem-vindo, Isso, domingo às 18 horas, eu falei 17 horas, às 18 horas. Amém. Deus vos abençoe, no nome do Senhor Jesus.